Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Essa semana aí, né? Semana da libertação dos escravos, né? Dia 13 de maio de 1878, né? 1888, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? A lei que dava liberdade aos escravos, né? Aqueles negros, muitos deles trazidos da África, né, para serem escravos no Brasil, que não vinham por vontade própria para o Brasil, eram obrigados, eram tirados de suas vidas para serem escravos em outro lugar, não é verdade? Que vida eles viveram, né? Que passado triste da nossa história, não é verdade, pessoal? Coitados, né? Assim, eles não tinham opções, né? Não tinham opção, eram obrigados a vir e ainda eram maltratados, né? Recebiam maus tratos, dormiam todos amontoados em senzalas, né? Que eram umas casinhas, as senzalas, umas casinhas lá que enfiavam todos os negros lá, dormiam de qualquer jeito, né? Nas condições que os seus senhores os obrigavam, né, além do trabalho duro, né, do trabalho escravo, né, alimentavam-se de restos, né, restos da casa grande, restos de alimentos, né, dos seus senhores, né. Aí vocês sabiam uma curiosidade? Que eles criaram a feijoada, sim, eles tinham que ter aquela distração, né, eles tinham que ter aquela distração, eles tinham que se alimentar, então eles faziam o quê? Eles pegavam todo o resto dos alimentos, né, que vinham lá da senzala, lá da casa grande, né, na casa dos seus senhores, e começaram a misturar tudo lá naquele panelão, naquele caldeirão, né? E foi criada a nossa deliciosa feijoada, hoje bem mais incrementadinha, cheia de coisinhas diferentes, né? Porém, lá eles colocavam tudo também, joelho de porco, tudo que eles achavam lá de que dava para comer, eles colocavam ali dentro daquela panela gigante lá, né? E criando a nossa deliciosa feijoada, né? E eles distraíam também com danças, tá? Danças. Eles, apesar de tudo que eles viviam, eles eram animados, né? Assim, eles não viam a perspectiva de vida, porém, eles tinham que tentar amenizar o sofrimento deles, né? Tentar deixar aquela vida deles um pouco mais leve. Era difícil, mas eles conseguiam, né, coitados, né? Muitos deles não resistiam e morriam, né? Morriam mais cedo, tiravam a própria vida, tentavam fugir, né? Lembra quando eles fugiam? Eles fugiam para os quilombos, né? Quilombos lá no meio do mato, né? Eles se escondiam dos capitães do mato. Quem eram os capitães do mato? Eram os capatazes, né? Os ajudantes das fazendas que maltratavam também os escravos, né? Quando eles eram capturados, né? No meio do mato, até quando eles tentavam fugir para o quilombo, eles eram capturados, né? Levados novamente à sua fazenda, né? Os seus senhores, e lá eles eram castigados mesmo, iam para o tronco, ficavam acorrentados, tá? Muitos deles, gente, eram marcados, sim, marcados como gados, né? Como gados, aqueles ferros com a inicial do nome do senhor da fazenda, né? Por exemplo, o senhor Silvio, dono daquela fazenda, tá lá o S, então ele carimbava os escravos. Muitos eram carimbados até na testa, recebia aquele carimbo, aquele ferro quente, aquele carimbo na testa, pelo corpo, para quê? Para serem identificados, né? Quando fugiam, aquele escravo é do meu senhor. Por quê? Porque muitas vezes quando eles fugiam, outros capitães do mato, outros capatazes encontravam e levavam para as suas fazendas. Eles não tinham marcação nenhuma, então eles poderiam ser de qualquer um, né? Mas quando já vinham aquela marcação, já iam direto para os seus donos mesmo, né? E sofriam quando chegavam lá, hein, por tentarem fugir e a fuga não ter dado certo, né? Então, olha lá. Então, eu estava falando até da distração deles. Eles criaram também o jogo, a dança da capoeira, né? Era uma forma que eles achavam também de distrair, tá bom? Então eu deixei até na plataforma uns desenhos, né? Mostrando um pouco como é a senzala, como era a senzala, né? Um lugar aí, o navio onde eles eram transportados, né? O navio negreiro, tá? Olha só como eles vinham amontoados, né? No porão desse navio, tá? Deixei até uma fotinho aí da nossa princesa Isabel, filha de Dom Pedro II,
tá? Uma foto aí do navio negreiro. E aí eu deixei na plataforma uma atividadezinha que é um caça-palavras, tá? Caça-palavras é a abolição da escravatura, tá bom? Qual era o nome da princesa que aboliu a escravatura? Vocês irão encontrar aí no caça-palavras, tá? No diagrama. Qual foi o mês que foi abolida a escravatura? Qual foi o mês que ela assinou? Hã? Qual foi o local de onde eram trazidos esses negros? Da onde esses negros vinham, pessoal? Várias vezes falei isso, hein? Qual era a forma como era chamada o navio? Como era chamado o navio que transportava os negros, pessoal? Vocês já apresentaram trabalho sobre isso, já fizemos um projeto, falamos muito sobre a vinda desses negros, tá? Já falamos muito, tá bom? Aqui a gente tá retomando um pouquinho para chegar na abolição da escravatura aí, tá? Então, a gente tá sempre revendo essas atividades. Todos, sem exceção, já aprenderam essas atividades aí, tanto que já até me apresentaram um projeto, tá? O dia que foi abolida a escravatura. Meio de transporte que trazia os escravos. Ah, muito fácil, né, gente? Pelo amor, hein? Não vão me colocar barcos, tá? Como era o nome da casa em que dormiam os escravos? Falei até nesse vídeo de hoje, hein? Então, vocês irão encontrar essas respostas no diagrama. Bem facinho, né, pessoal? Então, é isso. Quero que vocês tenham uma boa aula e, ó, mais amor, tá? Mais amor no coração de todo mundo, tá? Sem preconceito, somos todos iguais, certo?